Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e estou aqui para começar a nossa grande revisão para o concurso da Polícia Federal. Lembrando que essa aula está disponibilizada tanto no canal do YouTube como no ambiente do aluno dentro do meu site. Como que funciona essa nossa revisão? Em virtude da mudança da data da prova da Polícia Federal, nós acabamos com mais tempo para estudar. E muitos alunos, muitos candidatos, acabaram aprofundando muito seus conhecimentos. Então eu resolvi fazer o seguinte, previamente seria uma revisão rápida, direta, baseada em conteúdo. Agora não mais. Essa nossa revisão, além de ser baseada em conteúdo, eu também trago questões, as últimas do CESP, e também recolhi aqui as principais dúvidas de todos os meus alunos. São mais de 1000 alunos dentro da plataforma fazendo o meu curso, seja o de simulado, seja o curso completo. E o meu objetivo aqui agora é trazer algumas dessas dúvidas, que são muito comuns, algumas, para sanar por meio de exercícios de conteúdo. E também trago uma área especial chamada Saiba Mais, para ir um pouquinho além. Mas lembre-se, é claro que o CESP vai judiar, vai fazer uma prova pesada, mas você não pode esquecer da simplicidade, de entender como são as coisas. Ao longo de toda a minha revisão, e eu vou separar, vou segmentar lá na parte de Linux, na parte de editores de texto, planilha de cálculo, eu vou atentar você, cuidado com isso, olha esse exemplo de questão para você realmente tirar de letra. Lá na parte de bancos de dados e de redes, eu vou dar uma judiada um pouquinho maior, e claro, Python e R, uma comparação legal com vários elementos aí, para você chegar pronto para essa tua revisão, tá bom? Então, chega de conversa, vamos começar a trabalhar. E eu começo trabalhando a parte dos sistemas operacionais, o Windows. Eu vou trabalhar o Windows 7 e o Windows 10, que são os mais prováveis. Se você pega as últimas questões do CESP, ele acaba trazendo o Windows 10. Então, vamos começar com uma questão? Pois é. Aí eu trago a questão, você já vai querer me irritar, né? O que é isso, Ricardo? Você vai dar uma revisão para a Polícia Federal e você traz uma questão de estilo ABCD. Não me irrita. Se você está estudando e está descartando essas questões do CESP, você já está totalmente errado na minha opinião. Porque muitas dessas questões, elas acabam sendo utilizadas, na sua essência, para a tua prova. Sabia disso? É claro. Estatisticamente, imagens em questões existem mais em estilo ABCDE, teclas de atalho em questões existe mais em ABCDE. Mas como a gente está falando de Polícia Federal, a gente tem que esperar alguma coisa diferente, tem que estudar de tudo. E ele traz aqui para você dessa forma, uma imagem onde você vê aqui, deixa eu te ajudar agora em alguns elementos. A barra de tarefas, barra de tarefas, percebe aqui? Você tem aqui o menu iniciar. O menu iniciar também pode ser acionado pela combinação de teclas Ctrl mais ESC ou ainda, se quiser, a tecla Windows, bandeirinha, tecla Windows, sabe? Legal. E ele diz assim, na situação ilustrada na imagem precedente, que mostra parte do menu iniciar do Windows 7, ao clicar no ícone da setinha próximo do botão desligar, aqui então, o usuário poderá fazer o quê? Abrir o Windows Explorer? Não. O Windows Explorer pode ser acionado pela tecla Windows mais E de Explorer. E só para fazer um paralelo, dentro do Windows 10, o Windows Explorer passa a ser denominado explorador de arquivos. Tá? Então há uma mudança aí. Abrir a lixeira do Windows? Não, não é essa funcionalidade. Painel de controle? Não. Há quem ache que dentro do Windows 10 não exista mais o painel de controle. É uma falha. Ainda existe o painel de controle, mas há também uma área chamada configurações, tá? Aí depois eu tenho fazer um backup do sistema antes de desligá-lo? Não. E por fim, fazer o logoff. A letra E está correta. O fazer o logoff consiste no quê? De encerrar todos os programas que estão sendo utilizados por esse usuário, encerrar a sua sessão de uso e ir para a tela de boas-vindas, onde lá você pode encontrar outros usuários. Então não é que ele reinicia o computador, ele reinicia a sessão do usuário, ele corta, encerra a sessão do usuário para que então o novo usuário ingresse com a sua sessão. Tá? Teve uma questão bem polêmica e eu vivo dizendo, pare de se abalar com questões polêmicas. Às vezes a pessoa vai lá e faz 10 questões e erra uma e fica sapateando em cima dessa uma e as 9 não valeram nada. Você tem que levar em consideração tudo que você está estudando e que sim, pode existir uma questão impossível, claro, você acha que não? Mas com certeza, é ter tranquilidade para conseguir responder de acordo com a banca. É legal saber que nessa opção do desligar, você também encontra o tal do bloquear. Olha só,
O bloquear o computador, assim como o trocar o usuário, ele não encerra a sessão de uso. A tecla de atalho para o bloquear é a tecla Windows, mais a letra L de lock. Se eu abrir aqui o meu Windows 7, você pode ver que no iniciar, desligar, olha ali, ó, bloquear, que é o tecla Windows mais L de lock, o fazer logoff, que vai encerrar a sessão de uso, fechando todos os programas ali, e o trocar usuário, que te traz a possibilidade, claro, de, obviamente, escolher outro usuário configurado no computador. Se eu pensasse no Windows 10, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu minimizar a minha máquina virtual e deixa eu trazer aqui, ó, o menu iniciar do Windows 10. Eu estou trabalhando com o Windows 10 nesse computador e tenho uma máquina virtual com o Windows 7. Assim a gente consegue praticar as duas situações. Se eu aqui, vendo o menu iniciar do Windows 10, a primeira coisa que eu quero que você veja, tem essa parte de início com os blocos dinâmicos aqui, os live tiles, e eu tenho aqui uma área de busca. O legal é que essa área de busca, deixa eu até clicar aqui fora para você entender, ó. Essa área, eita nós, deixa eu voltar aqui. Essa área de busca, ela permite que você pesquise não só no computador, mas também na internet. Coisa que no Windows 7 nós não conseguiríamos por esse momento, desse motivo, nesse local. Agora aqui ele está bem integrado. Se eu coloco Oi, ele vai procurar em vários locais, inclusive em resultados na própria internet, tá? Então, bacana saber esse detalhe. E essa bolota que você vê aqui, e às vezes aparece aqui, é a tal da Cortana. A Cortana, assim para quem usa iOS, que é da Apple, que tem a Siri, que recebe comandos de voz, a Cortana é que vai receber teus comandos de voz dentro da plataforma do Windows 10, tá? Se eu clico nesses três risquinhos, haverá aqui eu estou na Cortana, né? Se eu der o iniciar e clicar nos três risquinhos, eu vou ter aqui aula. O que é aula? Aula é o nome do meu usuário. Quando eu clico em aula dentro do Windows 10, eu tenho a possibilidade de alterar as configurações da minha conta, que, claro, o meu perfil de usuário permita, seja eu padrão ou administrador. Eu posso bloquear o usuário, eu posso sair, que equivale então ao logoff, e se eu só estou com um usuário configurado neste computador, mas se eu possuísse mais de um usuário, aqui haveria uma relação com outros usuários, ou com quais outros estão configurados nesse computador, para que eu possa fazer o quê? Escolher o nome de quem que eu quero entrar. Então não há mais aquele trocar usuário que vai para a tela de boas-vindas. Aqui você escolhe, direto o usuário que você quer. Então, por intermédio, por exemplo, do menu iniciar, você consegue operar com os detalhes de usuários dentro do Windows 10 também. Então você percebeu que eu trabalhei aqui nessa questão elementos do Windows 10 e do Windows 7? Há quem faça essa questão e só enxergue o Windows 7. Eu procuro fazer toda essa volta. Eu vou fazer assim em todos os nossos capítulos aqui da nossa revisão, tá? Agora, a próxima etapa é lembrarmos sobre unidades. Por quê? Você vai ver comigo no próximo capítulo da minha revisão, tem gente que faz revisão só de 1 hora, eu vou dividindo em blocos, que o Linux ele não usa letras de unidade. Ele acaba usando o quê? Só o símbolo dele, a barra não é essa contrabarra, não é a barra invertida, é uma barra normal, então não tem letras de unidade. Aqui você tem, por exemplo, para eu representar o disquete, há 2 pontos. As letras A 2 pontos e B 2 pontos são letras reservadas para os drives de disquete. Aí depois eu começo a distribuição de discos locais, como HD, mídias óticas como gravador de DVDs, o pendrive. Se eu colocar um pendrive aqui, hipoteticamente, o que acontece? Ele recebe a próxima letra de unidade livre, ou seja, F2 pontos. Já no computador 2, você vê que não tem drive de disquete. Então ele já começa a distribuição pelas letras de unidade C. Aqui eu tenho um HD dividido em partes, que nós chamamos de particionado. Então são 2 partes lógicas, vamos entender assim, o D e o E. Deixa eu te falar de um elemento aqui importante do ponto de vista de backup. Eu tenho aqui, nesse caso, um dispositivo de hardware que é o HD. E ele foi dividido logicamente em 2 partes, a D e a E. Não adianta fazer uma cópia do D para o E. Tá, tem um certo nível que até vai proteger, mas não é muito inteligente, não é muito interessante. Por quê? Se queimar o meu HD, se der uma pane de hardware, eu vou acabar perdendo tudo. Aqui um leitor de Blu-ray, e se eu colocasse mais um pendrive aqui,
ele ia receber o quê? Bom, mais um não. Um pendrive aqui, ele ia receber a letra G, dois pontos. Entendendo que são dois computadores distintos. Fechou? Se eu quiser, usando ferramentas administrativas, mudar essas letras de unidade, eu posso. Você sabe qual outra situação que eu posso utilizar uma letra de unidade? Quando eu quero fazer uma referência, uma indicação a um outro computador na rede. É isso aí. Eu posso compartilhar pastas no meu computador e deixá-las visíveis na internet. Na internet também, né? Mas na rede, vamos entender melhor. Agora, para você toda hora não tiver que ficar procurando as pastas compartilhadas, você pode escolher uma letra de unidade e atribuir a este local na rede. Chamamos isso de mapeamento de unidade de rede. Eu vou pegar o meu Windows 7 aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu C2 pontos e eu vou criar uma pasta aqui, nova pasta, PF, de Polícia Federal. Essa pasta, ela não está compartilhada, não está visível na rede. Então eu posso compartilhá-la. Posso clicar aqui em compartilhar com, posso apertar o botão direito e escolher compartilhar com, posso até ir em propriedades e escolher compartilhamento. Esse é o grande pepino, tem vários caminhos para chegar nas opções. Eu vou clicar em compartilhar e ele vai dizer com quem? Como o meu Windows nativamente ele é em inglês, eu preciso escrever em inglês, ó, everyone. Mas você com Windows em português pode colocar em português mesmo, ou seja, todos, tá? Vou dar um adicionar. Ricardo, que? Mas como assim? O teu Windows está em português. É que esse Windows que eu estou usando é o Windows 7 Ultimate. Então a versão que eu tenho licença, eu acabei instalando, ela é em inglês. Mas a versão Ultimate permite, por exemplo, que eu possa ter aí 40 idiomas à minha disposição trocando o sistema. Claro que alguns elementos mais básicos, mais técnicos do sistema mantêm o inglês. Então essa pasta será compartilhada e eu escolho aqui o nível de permissão, o nível de privilégios. Por exemplo, leitura e gravação. Compartilhar. Perceba que tem o escudo que indica o quê? Que é um usuário de nível administrador que tem a permissão de fazer isso. Tá? Vou dar aqui um compartilhar, ele já compartilhou e me dá o local na rede. O local na rede é //, lembre-se, essas duas contrabarras, essa // serve para dizer o nome do computador, depois a barra de novo e vai trazer o que para mim? Vai trazer o compartilhamento, ó, // o nome do computador, que é o nome atribuído aqui na minha máquina virtual, e depois aqui, ó, PF, que é a pasta que eu compartilhei. Pronto. Então, se isso já foi mapeado, não, isso ainda não é mapeamento, tá? Aí vou fazer o quê? Vou na opção computador, eu vou até a opção que diz mapear unidade de rede. Em mapear unidade de rede, eu escolho uma letra de unidade, a R está sendo usada já, vou usar W, vou colocar aqui procurar e vou procurar na rede. Vai mostrar os computadores que estão na rede comigo e eu vou poder daí definir e escolher qual pasta compartilhada eu quero para poder acessar. Desse aqui, PF, ok. Vou dar aqui um concluir. Posso deixar habilitada a opção de reconectar durante o logon, ou seja, se eu não desmarcar isso aí, se eu desmarcar isso aqui, quando eu desligar o computador, ele já vai perder esse compartilhamento. Assim não, ele reconecta toda vez que eu ligo o computador. Olha o exemplo, // o computador, o servidor, / o compartilhamento. Ok. Agora no meu computador existe uma unidade W que representa aquela pasta CPF. É claro, eu estou fazendo um negócio redundante aqui dentro do mesmo computador, mas eu poderia fazer os computadores distintos dentro da rede. Isso tudo para te dizer o quê? Que sim, eu posso utilizar letras de unidade para representar locais compartilhados na rede, tá? É importante também que você saiba que diversas extensões podem aparecer. Geralmente as extensões, elas são mais cobradas lá no Office, no BR Office, elas são cobradas nesses programas. Mas nada impede que eles cobrem alguma coisa aqui também. Então eu digo que a extensão para uma revisão mais prudente de se conhecer é a zip. Sabe por quê? Porque tanto o Windows 7 como o Windows 10 conseguem operar, trabalhar nessa extensão sem a necessidade de programas terceiros, como por exemplo o WinZip, o WinRAR. Não precisa, porque o próprio Windows, seja o 7, seja o 10, ele consegue trabalhar com arquivos com a extensão zip. Ele denomina esses arquivos compactados de pasta compactada. Legal, né? Agora atenção,
arg, rar, são outros exemplos de arquivos compactados. E aí não. Aí o Windows não consegue trabalhar, tá? Se eu abrir o explorador de arquivos do Windows, e eu, por exemplo, deixa eu pegar aqui minha área de trabalho, clicar onde diz compartilhar, eu vejo ali o zip. Esse zip quer dizer, você pode criar uma pasta compactada, um arquivo compactado. Mas assim como no Windows 7, se eu pressionar o botão direito em cima dos arquivos ou pastas, que eu estou querendo então compactar, posso ir até a opção enviar para e depois escolher pasta compactada. Fechou? Belezura? Então aí bem importante para nós esse mecanismo. É óbvio que a operação de arquivos e pastas, ela é estatisticamente mais cobrada em provas ABCDE, menos no nosso estilo da prova da Polícia Federal de certo ou errado. Mas você sabia que nessas provas de ABCDE, onde o CESP acabou mostrando e cobrando muito a respeito disso, eram provas da área de segurança, ou seja, Polícia Civil, por exemplo? Então não custa dar uma olhada nisso. Eu quero revisar os principais pontos contigo. Quando você clica, segura e arrasta com o mouse, você pode mover ou copiar. Claro, usando o Ctrl C também dá, usando o Ctrl X também dá, mas esses elementos aqui são importantes. Olha só, vê se você tem aqui, ó. Esse cara aqui é o C dois pontos. Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, um pendrive que eu vou representar como E dois pontos. Aqui eu vou colocar um arquivo. Aqui eu vou colocar outro arquivo. E aqui eu vou colocar uma pasta. Percebeu? Imagine você utilizando o mouse, aqui ó, o botão esquerdo, daqui é o ponteiro do meu mouse. Nossa, que desenho lindo. Se eu clicar, segurar e arrastar este arquivo para cá, entre unidades diferentes, ele vai copiar por padrão. Ele vai copiar por padrão. Dentro da mesma unidade, ele vai fazer o quê? Ele vai mover. Só clicando, segurando e arrastando? Sim, só clicando, segurando e arrastando. É claro que existem também as exceções à regra. Nas exceções você encontra o Shift, que está diretamente relacionado com a opção de mover. É isso aí. Quando você clicar, segurar e arrastar, se você mantiver o Shift pressionado, não interessa se na mesma unidade ou se em unidades diferentes. Ele vai mover. Ah, é? Uhum. E se você pressionar o Ctrl, o que ele vai fazer? Não interessa. Ele vai copiar. Tudo isso que eu acabei de falar está registrado nesse quadro que eu trago para você. Tá? É claro que ele pode cobrar isso e como ele vai fazer? Dá uma olhada na questão. No Windows 7, utilizando o Windows Explorer, poderia ser no Windows 10, utilizando o explorador de arquivos, um usuário realizou as seguintes ações. Clicou com o botão direito do mouse sobre um arquivo de nome institutofederal.doc. Dá para ver que é um arquivo de texto, pode ser aberto pelo Writer também, enfim. Localizado na pasta cdados. Olha só, C2 é o raiz. Aí ele tem a pasta dados. A gente vai falar sobre isso lá no Linux também, tá? Selecionou na lista disponibilizada recortar, que também responde pela combinação de teclas Ctrl mais X. Navegou até a pasta cbackup, ou seja, caiu fora dessa e abriu a pasta backup. Ok? Clicou com o botão direito do mouse sobre uma área vazia e na lista disponibilizada colar, que é o mesmo que Ctrl mais V. Nessa situação hipotética, após a conclusão com sucesso das ações mencionadas, o arquivo institutofederal.doc fez o quê? Será transferido de C para backup? Certíssimo? Aí, ó, letra A já. Estará armazenado tanto na pasta C, dados, quanto na pasta backup? Não. Se você fosse, digamos assim, copiar, aí tudo bem. Será mantido apenas na pasta dados? Não. Veja, se você fizesse a movimentação e logo em seguida você fizesse um Ctrl Z, que é o desfazer, aí sim, aí ele voltaria, tá? Terá um atalho localizado? Não. Lembrando do seguinte, olha só que legal. Quando você pressiona Ctrl e Shift, enquanto você usa o mouse e clica e segura e arrasta, ou pressiona o Alt, nessas duas situações, ele cria um atalho. Clicou, segurou e arrastou. Clicou, segurou e arrastou.
Com esses caras pressionados, ele acaba fazendo o quê? Criando um atalho, tá? Ou um ou outro, ou esse, tá? Será excluído da pasta sedados e enviado para a lixeira. Não. Para você fazer esse tipo de procedimento, você pode usar a tecla Del ou a combinação de teclas Ctrl mais D, também dá. Então é uma questão de edição de arquivo e pasta. Quando você pensa em lixeira, ela tem o estado que é vazia e o estado que tem algum tipo de conteúdo dentro. O Windows 10 e o Windows 7, eles acabam tendo uma lixeira similar, semelhante. Tem uma diferença básica, de configuração apenas. No Windows 10, a lixeira do Windows, enfim, ela vem configurada de tal sorte que quando você aperte Del para excluir alguma coisa, não peça confirmação, vai direto para a lixeira. Eu posso mudar isso? Claro que você pode, nas propriedades da lixeira. Eu vou mostrar não no Windows 10, vou mostrar no 7. Tá aqui a lixeira, vou apertar botão direito do mouse, vou escolher, poderia esvaziar a lixeira e liberar espaço no computador. Por quê? Porque o conteúdo da lixeira ainda ocupa espaço no computador. Vou lá onde diz propriedades, e aí eu tenho tamanho da lixeira, que nós podemos definir em megabytes, seja no Windows 7, seja no Windows 10. E lá atrás, nas versões passadas, era quantos por cento você queria. Agora não, agora é em megabytes. E aqui, ó, essa opção vem desmarcada dentro do Windows 10. E há, claro, a possibilidade de não mover os arquivos para a lixeira. Caso você não habilite essa opção, é legal que você saiba. Quando você apaga alguma coisa de um disco removível, por exemplo, um pendrive, um cartão de memória, não vai para a lixeira, não vai. Quando você apaga de um local de rede mapeado, por exemplo, não vai para a lixeira. Seja com Del, com Shift Del, que a gente vai ver, não interessa, tá? Então cuidado com essas formas, esses elementos de exclusão. Você percebeu que eu fiz botão direito e depois fui em propriedades? Você sabe qual que é a tecla de atalho para ir até propriedades? Deixa eu pegar aqui para você e mostrar. Olha só, a tecla de atalho para ir até propriedades, deixa eu arrumar aqui para você ver, é Alt mais Enter. Com o Alt Enter você chega até as propriedades da lixeira, do arquivo, da pasta, da onde você quiser, tá bom? E claro, saber das teclas de atalho é algo crucial, fundamental. Del ou Ctrl mais D tem a finalidade de excluir e o Shift Del a finalidade de excluir o que ele chama aqui de permanentemente. Ele apaga, tá? Ele não manda para a lixeira. Shift Del. É claro, como é que ele pode perguntar isso? Assim, ó. Julgue o seguinte item relativo a noções de informática. No ambiente Windows 7, um arquivo, ao ser deletado, é enviado para a lixeira, de onde poderá ser recuperado por meio da opção restaurar. O CESP não inventa, ele não é sujo, tenta lembrar disso. Certa questão. Olha outro exemplo. No ambiente... Tá, esse aqui do restaurar, né? Tá aqui, ó. É o mesmo, né? Que eu consegui colocar a mesma questão. Mas é isso que eu quero dizer, ó. Se ele colocou aqui para você restaurar... Entenda, existe a opção restaurar lá. Se eu chegar a abrir aqui, pode ser no Windows 7 mesmo, abrir a lixeira, selecionei um arquivo, há a opção de restaurar. Se eu aperto o botão direito do mouse, há a opção de restaurar. Mas eu posso recortar e colar em outro lugar também. Então tem várias formas de poder trabalhar com a lixeira, certo? Tudo bem? Muito bom. Então deixa eu só fechar aqui a lixeira. Podemos já voltar aqui à nossa apresentação. Vamos lá. A próxima situação é entender das bibliotecas. Elas surgem dentro do Windows 7. E eu preciso que você saiba, que você anote quais são as bibliotecas padrão. São elas documentos, imagens, músicas e vídeos. Preciso que você saiba. Até por um detalhe legal, olha só. Se eu chegar aqui no Windows Explorer, nas bibliotecas, e pegar e apertar botão direito e excluir, sim. Se excluir uma biblioteca padrão, excluir.
Se eu chegar aqui em bibliotecas e apertar o botão direito, restaurar bibliotecas padrão, ela volta. A biblioteca, ela é uma visualização. Ela é uma forma de concentrar vários locais físicos com uma visualização só. Então quebra bastante o galho. Biblioteca é bacana. Tem gente que acha que dentro do próprio Windows 10 não existe. Existe, tá ali, ó, bibliotecas. Se eu for em exibir, em painel de navegação, eu tenho que ligar o mostrar bibliotecas. Por padrão, o Windows 10 não traz as bibliotecas habilitadas, mas sim, por intermédio da guia exibir, você consegue proceder nessa exibição. Dá uma olhada na questão. Julgue o próximo item a respeito de backup em estações de trabalho Windows. Isso aqui nos dá uma pista tremenda. Você, quando faz uma questão, às vezes, ou a pessoa que não tem aquela experiência de concurso, que nem eu faço isso há mais de 20 anos. Então, quando eu olho uma questão, e eu já trabalhei elaborando questões de bancas também, então eu digo assim, cara, eu tenho que tentar extrair o que passou na cabeça do elaborador quando ele fez uma questão dessas, e o que está por vir, o que ele pode cobrar dentro da mesma linha de pensamento. Então, olha essa, isso é um presente. O Windows 10 permite que o usuário configure a opção de backup para um disco de rede. Assim, o backup copia para o local definido todo o conteúdo da pasta Users Username, em que username equivale ao nome do usuário que configurou o backup. São questões às vezes mais técnicas, mas você pode ver que é uma questão limpa, certo? Então, existe uma pasta usuários que guarda as pastas dos usuários cadastrados no computador. Lá no Linux, você vai ver comigo que o diretório é o diretório Home e que ele está muito em alta. Se eu pegar o Windows, pode ser até o Windows 7, não tem problema. Se eu for até computador, C2 pontos, eu vou encontrar lá usuários. Se eu abrir usuários, vai estar lá a pasta do meu usuário. Se eu clico aqui, ó, Users, C2 pontos barra Users, tá? Então, existe um conjunto de pastas amigável aí para facilitar a vida do usuário e ele está trazendo isso. Ele quer que você saiba que cada usuário tem a sua pasta. Isso está muito em alta. Não digo nem numa cobrança de Windows, mas para Linux. Por isso que eu vou forçar bastante a barra lá. Aí eu tenho o painel de controle. O painel de controle ele pode ser pode ser configurado para ser exibido como categoria ou por ícones. Mas eu quero pegar aqui o Windows 10 e mostrar para você. Se eu clicar nessa engrenagem, eu vou abrir a área de configurações. Uma área bem interessante, com os botões bem parecidos para quem usa aplicativos aí de celular, de tablets. Mas saiba, além dessa área que você tem, eu posso dar um iniciar, chegar nos programas relacionados aqui nessa lista organizada alfabeticamente, e nessas opções aqui, em sistema Windows, escolher nas opções aqui relacionadas o painel de controle. E o painel de controle tem uma aparência muito equivalente ao que nós encontramos, ao que nós vimos dentro do próprio Windows 7, né? Ó, o backup e restauração do Windows 7 é uma reparação do Windows 7. Se eu clico em contas de usuário, ó, é mesmo padrãozinho. Então, se você tem algum tipo de dificuldade, saiba. Além da área de configurações, dentro do Windows 10 também há painel de controle. Veja, a área de configurações, que é representada pela engrenagem, ela traz mais, digamos assim, configurações gerais, genéricas e próprias do Windows 10. Painel de controle, algumas coisas ainda são feitas por lá, ainda é mais fácil. Quer um exemplo? Eu vou pegar aqui, ó, a parte de configurações e vou clicar em... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou colocar em contas. Ó, contas. Tá vendo? Suas informações. Aí você vai ter aqui as opções das minhas informações. Ele tem ali contas de e-mail e aplicativos. Ele tem opções de entrada para entrar na senha. Tem até a opção de visualização. Aí tem ó, Windows Hello. O Windows Hello é legal. Você pode verificar, não está disponível aqui nesse dispositivo, mas você pode, pela tua fisionomia, ingressar no Windows 10, acessar trabalho ou escola, aí família e outras pessoas, sincronizar configurações. Ricardo, e as contas de usuário? Você tem o painel de controle que te auxilia. Tá? Tudo bem? É legal saber como é que ele pode cobrar alguma coisa nesse sentido, referente a painel de controle. Fica assim, ó. Julgue o seguinte item, relativo a noções de informática. No painel de controle do Windows 7, pode-se ter acesso à categoria Rede e Internet. Sim, inclusive lá no Windows 10 também tem esse acesso.
na qual se podem executar atividades como backup e configuração do firewall do Windows? Ixi, então aqui está errado. Por quê? A categoria é Sistema e Segurança. A categoria é Sistema e Segurança. Eu posso mostrá-la diretamente dentro do Windows 7. Iniciar, painel de controle. Em Sistema e Segurança você vê Backup e você vê o Firewall do Windows. Vê aqui também aquela criptografia BitLocker. Somente versões mais poderosas do Windows trazem esse elemento de criptografia, o BitLocker. Eu vou acabar falando daqui a pouco sobre ele contigo, tá? Então aí você consegue observar que ele mudou, ele acabou te confundindo aí no lance de saber qual categoria. É Sistema e Segurança, tá? Então a categoria Sistema e Segurança, você tem essa possibilidade. Aí eu tenho as ferramentas do sistema. E o que de fato é mais cobrado não é o agendador de tarefas, que agenda elementos, não é o monitor de recursos, que monitora o hardware em tempo real. Ricardo, é muito rápido. Lembre-se, isso é uma revisão, né? Isso é uma revisão. Você tem ali limpeza de disco, que libera espaço no teu computador, é isso aí. Limpeza de disco libera espaço no computador. E você tem o desfragmentador de disco, esse é o mais cobrado. O desfragmentador de disco, ele não tem a finalidade de liberar espaço, não. Ele tem a finalidade de reorganizar os dados gravados no teu disco para que sejam acessados de forma mais rápida. Então, peraí. De forma mais rápida. Então você está me dizendo que o desfragmentador ele opera diretamente relacionado com a velocidade. Isso. Nas versões posteriores do Windows 7, ele chama de otimizador de unidades. Então você vai otimizar as unidades, tá? Ferramentas que você tem dentro do Windows. Quando você abre o desfragmentador ou o otimizador de unidades, você deve definir então qual unidade será otimizada, será desfragmentada. Olha o tipo da questão. A respeito dos conceitos de organização, de segurança e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue o item a seguir. O programa Otimizar Unidades, no Windows 8.1, além de organizar os arquivos no disco, tem o objetivo de melhorar o desempenho desse dispositivo de armazenamento na mosca. Isso aqui eu digo que é uma questão de presente, até para você entender como é que ele pode cobrar a parte de desfragmentador. Essa parte aí é fundamental para nós e eu precisaria que você soubesse, entre as ferramentas administrativas, esse desfragmentador, ou também chamado de otimizador de unidades, tá? O Windows Explorer, só para fixar, você observa que ele é o software responsável pela gerência de arquivos e pastas no Windows 7. E aqui você vê, ó, favoritos. Se você, que são seus, não tem nada a ver com a internet, são seus locais favoritos, tá? Quando você observa o explorador de arquivos, você vê que aqui ele acaba tendo, ó, acesso rápido. Então ele deixa de se chamar favoritos e passa a se chamar acesso rápido. Se eu pegar esse arquivo, eu não consigo fixar no acesso rápido. Não. Se eu pegar essa pasta, eu consigo fixar. Porque nesse painel de navegação, seja aqui no explorador de arquivos do Windows 10, seja aqui no Windows Explorer, ele contém o quê? Pastas, não arquivos, tá? Então cuidado com isso. O explorador de arquivos, ele já vem naquele padrão de faixa de opções, assim como você encontra nos principais aplicativos do Office. Então você tem ali o menu arquivo, que vai ter o prompt de comando, o PowerShell. Tem gente que acha que o PowerShell ele surge somente no Windows 10. É uma mentira. O PowerShell existe no Windows 7 e ele é como se fosse um prompt de comando. O prompt de comando, lembrando, é um ambiente não gráfico, um ambiente de linha de comando que você digita comandos. Mas se eles forem cobrar comandos, eu entendo que a incidência, a chance é muito maior dentro do próprio Linux. Tá? Claro, saber os comandos, por exemplo, para eu criar uma pasta no Linux, mkdir, de Make Directory. Para eu criar uma pasta dentro do Windows usando o prompt de comando é md, de Make Directory. Então muda um pouco os comandos sim, tá? Aí você tem do lado direito inferior da janela do explorador de arquivos do Windows 10, modos de exibição. Então aqui o modo de ícone grande e esse é o detalhes. Ctrl mais Shift mais 6. Ah, é? Cada tipo de modo de exibição dentro do Windows 10
tem uma tecla de atalho de acesso para chegar no modo detalhes, que é, sem dúvida, um dos modos mais importantes de visualização que nós temos, aquele botão ali. A sequência nos mostra a guia início. Fixar no acesso rápido somente se for uma pasta. Lembre-se disso. Aí eu tenho copiar, colar, copiar o atalho. Copiar o caminho. O caminho é a localização lá. teste, o caminho é copiado. Tá? Excluir com as opções de Ctrl D ou Del para mandar para a lixeira e Shift Del para excluir permanentemente. Renomear com a tecla F2. Nova pasta com Ctrl mais Shift mais N. Propriedades com Alt mais Enter. Selecionar tudo com Ctrl Add All. E eu tenho aqui, ó, olha esse reloginho, o histórico dos arquivos. O histórico dos arquivos. Elemento que surge posterior ao Windows 7, lá no Windows 8 para frente. Tenho também aqui, no compartilhar, além de poder compartilhar tudo mais, que nem você sabe que é importante para ficar visível na rede, eu tenho a possibilidade de criar um arquivo compactado. Estou trazendo aqui mais com o intuito de revisão, para você ver os principais elementos das abas, das guias do explorador de arquivos. O exibir com o painel de navegação, onde você exibe os elementos, e aqui no layout, onde tem teclas de atalho para acessar os modos de exibição. Posso também colocar caixas de seleção dos itens e mostrar rapidamente as extensões. Dá uma olhada aqui dentro do meu explorador de arquivos. Existe então aqui, para você ter uma noção, a opção de caixa de seleção, a opção de extensões de arquivo. Se eu mudar aqui, por exemplo, para a lista, mudei para a lista, itens ocultos não, Ricardo, extensões, cara, é muito rápido, Existe ainda aquelas opções de pasta, sim, existem, tá? Mas você tem aqui, para mostrar as extensões, e aqui, caixa de seleção, você vai marcando quem você quer. Pode ser com Ctrl, pode ser com Shift? Pode, mas você pode usar diretamente aqui a caixa de seleção. Então são alguns elementos que você vê como novos dentro do explorador de arquivos. Tenho também na sequência, aqui para você ver num tamanho maior, o modo de exibição. Por quê? Só para você ter uma ideia, uma das diferenças. Aqui dentro do Windows 10 é blocos. Lá no Windows 7 é lado a lado. Tá? Então tem ícones extra grandes, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, 5, 6, 7, 8. Você lembra que eu usei há pouco Ctrl mais Shift? Lembra lá? Ctrl mais Shift mais 6, esse. Ctrl mais Shift mais 2 ícones grandes. Ctrl mais Shift mais 8 conteúdo. Então aqui no Windows 10 você consegue alternar os modos de exibição dos ícones da janela com teclas de atalho. Falando aqui bem direto sobre alguns temas, para eu encerrar esse meu primeiro bloco, o Edge é um novo navegador do Windows 10 e nele você tem o Anotações Web. Anotações Web. Que permite o quê? Que permite, evidentemente, que você consiga fazer rabiscos, anotações diretamente na página e compartilhar e até mesmo salvar essas anotações. Você tem, do ambiente do Windows 10, um grande diferencial, o retorno do menu iniciar, já com os blocos dinâmicos. Porque no Windows 8 já tinham cortado esse menu iniciar. No Windows 10 volta o menu iniciar com os blocos dinâmicos. Uma outra situação é o botão Visão de Tarefas, também chamado de Task View. Esse cara possibilita que o Windows tenha múltiplas áreas de trabalho. Dá uma olhada nessa versão do Windows que eu tenho aqui no meu computador. Olha como que é o meu botão de visão de tarefas. Ricardo, ele é diferente. Olha esse ícone, que é o mais tradicional. Olha esse. Porque esse aqui, essa opção, ele vai me trazer também a linha do tempo. Olha só. A linha do tempo, ele vai mostrar tudo o que aconteceu, quais janelas e o que eu usei no passado, o que você trabalhou. É uma espécie de histórico. Então, quando você acaba observando este ícone que tem a linha do tempo, tá ali visão de tarefas, ou esse botão, tá? Uma coisa aí seria no sentido de sabendo mais, de indo além. Você pode, dentro do Windows 10, chegar no visão de tarefas,
pela tecla Windows mais Tab. Cuidado, essa tecla Windows mais Tab, dentro do Windows 7, tinha uma outra função. Fazia uma alternância entre aplicativos abertos de forma tridimensional, que era o Aeroflip 3D, tá? E aí aqui, saiba mais mesmo. Eu já falei que a minha revisão ela tende a dar uma cutucada. E eu vou trazer agora para você, tem lá o atributo somente leitura, o oculto, só que eu quero falar dos avançados. Quais avançados eu quero? Eu quero o de compactação, que fica na cor azul, e eu quero de criptografia, que fica na cor verde. Vou mostrar para você dentro do próprio Windows 7. Veja, eu vou pegar aqui uma pasta qualquer, pegar aquela pasta da área de trabalho lá, que é arquivos da minha aula, tá? Vou pegar aqui imagens, tem 3 imagens lá dentro. Vou fazer o quê? Vou mudar aqui o modo de exibição para lista. Vou pegar esse arquivo, vou dar um botão direito, propriedades, ou Alt Enter. Vou em avançados e vou dizer assim, ó, criptografar. Ok, ok. Sim, o arquivo, tá, vamos criptografar tudo. Viu a cor verde ali, ó? Cor verde no nome do arquivo é que ele está criptografado. Eu tenho que usá-lo nesse computador. Caso contrário, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar a chave, botão direito, propriedades, avançados. Eu tenho que vir aqui em detalhes e eu tenho que copiar essa chave, fazer um backup dessas chaves. Por quê? Porque senão eu não consigo usar esse arquivo em outro computador que não esse. Então é um elemento de criptografia top, deixa na cor verde. É um atributo avançado. E para você poder usar em outro computador, precisa fazer o backup das chaves de criptografia. Aqui, ó. Você vai clicar e vai fazer o backup no passo a passo. Agora, se eu quiser compactar, ó, botão direito, propriedades, avançados, ou é compactado ou é criptografado, tá vendo? Quero compactar, ok, ok. Fica na cor azul. Eu abro, ele descompacta, eu fecho, ele compacta. Então, esses recursos, eles só existem porque o meu Windows, ele usa o quê? Porque o meu Windows usa o sistema de arquivos NTFS. Tanto que há uma opção aqui, ó, organizar, opções de pasta e pesquisa, modo de exibição. Exibir arquivos NTFS criptografados ou compactados em cores. Ou seja, ele vai deixar verdinho quando é criptografado e azulzinho quando é compactado. Lembrando do que eu estou te falando, é o saiba mais. É para ir além. Se for para aprofundar e ver tudo, é uma loucura. Eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas estão querendo se aprofundar a nível de engenheiro de computação e vão deixar passar coisas básicas. Então, puxa, achei legal, vou decorar o lance dos atributos. Beleza, mas você não pode perder uma questão de Shift Del. O cara coloca lá para você, é imperdoável. O cara coloca para você, para excluir arquivos de forma permanente do teu HD, usa-se Ctrl Del. Errado, é Shift Del. Errei essa, mas eu sei tudo de banco de dados. Porcaria, vale a mesma coisa. Acorda. A matéria é extensa e saber dos principais pontos vai fazer você virar policial federal, tá? E se irritou, não me irrita. Vamos lá. A próxima situação, BitLocker, também como saiba mais. Eu trago aqui o texto da própria Microsoft. A criptografia de unidade de disco de BitLocker é um recurso de proteção de dados que se integra ao sistema operacional e enfrenta ameaças de roubo de dados e exposição de computadores. Por quê? Porque ela vai criptografar, codificar teus dados. O nome dessa menininha é BitLocker. Lá em Sistema de Segurança, no painel de controle do Windows 7, você encontra. E aí tem uma questão que ela traz assim, ó. É uma questão polêmica, por isso que eu trouxe Saiba Mais, tá? Como eu falei para você, a minha revisão é baseada em dúvidas de alunos e tudo mais. E muitas questões, veja, eu vou falar isso para você porque tem que ser franco. Às vezes eu pego uma questão que eu erro. Mas eu erro às vezes pelo jogo de palavras, não pelo conteúdo, mas pelo jogo de palavras. Então eu imagino, coitado do candidato que fica se arrebentando. Olha só essa aqui. Acerca do Sistema Operacional 8.1, julgue o item. Situação hipotética. Um usuário do Windows 8 executou logoff para outro usuário utilizar esse computador. Beleza? Fiz logoff. Se eu possuir um arquivo aberto que não esteja salvo ainda, ele vai pedir para eu salvar. Ele vai pedir para eu encerrar mesmo assim? Encerrar mesmo assim e perder tudo? Encerrar mesmo assim e perder tudo?
sem contudo encerrar as tarefas que estava realizando. Sem contudo encerrar. Se eu estou mexendo num arquivo e eu não encerrei a tarefa com ele, eu não fechei, não salvei ele está desatualizado. Assertiva. Nessa situação, depois que o segundo usuário liberar a máquina e o primeiro executar o logon novamente, os arquivos do primeiro usuário estarão na mesma forma que ele deixou após o logoff da primeira vez. Veja, aí essa questão aqui, ó, a banca disse assim, ó, certa. Eu já marquei ela como errada. Inclusive, no curso extensivo, eu marquei ela como errada. Porque eu não concordo ainda com o texto. É muito fácil você pegar uma questão dessa, com o gabarito da banca, e eu dar 10 mil justificativas. Não, porque é certo, por causa disso. Mas eu acho que é besteira ficar sapateando em cima da questão. Ficar discutindo, lambendo a questão. Porque a banca não queria fazer isso. A banca queria só fazer... O que a banca queria? Queria que você entendesse que não são os arquivos. São os programas que são fechados. Só que ela não chegou a imaginar que eu teria um arquivo aberto, que eu não teria salvo. A banca não chegou nesse nível. Só que quando nós estamos muito bem preparados, a gente fica começando a ver pelo em ovo. Então sim, a questão pode estar correta, porque são os programas que são encerrados, e não os arquivos. Talvez a banca pudesse fazer uma coisa melhor, dizendo, e contando que todos os arquivos estejam salvos. Pô, beleza. Sim, os arquivos continuarão do mesmo jeito. Os programas serão fechados. Se eu faço o logoff que a gente viu nessa aula, o que acontece? Os programas que eu tenho abertos, eles serão fechados. Se eu faço trocar usuário, não. Tá? Então essa é uma questão aí que traz um pouco de dúvida, mas não é para se abalar. Tá bom? E eu tenho aqui mais uma situação a analisar. A respeito dos conceitos de organização, de segurança e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue o item a seguir. No explorador de arquivos do Windows 8.1, ao se clicar uma pasta com o botão direito do mouse, selecionar propriedades, que você sabe que é Alt e Enter, a tecla de atalho, Alt mais Enter, e depois clicar na aba Segurança, serão mostradas algumas opções de permissões para usuários autorizados, como por exemplo controle total, modificação, modificar e leitura. Certíssima. Eu trouxe só para ilustrar, isso não apareceu para você na prova, tá? Isso era uma questão. Ó, botão direito, propriedades, segurança. Sim, ó, tem as opções aqui por usuário, ou por grupo de usuário, ou por usuário. Ah, que bacana. Tá vendo? Então, cada pasta tem a opção de segurança para ver ali o lance dos privilégios, quem é que vai acessar, quem é que não vai acessar. Tá bom? Combinado? Então, aqui questão correta. Mais uma situação. Você vê que a partir das versões mais atuais, não do Windows 7, tem uma espécie de histórico de arquivos. Você viu isso, inclusive, comigo, dentro do próprio explorador de arquivos do Windows 10. Eu quis trazer aqui para você a definição do site da Microsoft. O histórico de arquivos só faz backup de cópias dos arquivos que estão nas pastas, documentos, músicas, imagens, vídeos e área de trabalho. E dos arquivos do OneDrive disponíveis offline em seu computador. Ricardo, tem uma questão do CESP assim. Ele copiou e colou da Microsoft. E diz assim, ó, se você tem arquivos ou pastas em outro local e quer fazer backup, pode-se adicioná-los a essas pastas. Esse aqui é o texto do site da Microsoft, por isso que ele está correto. Então você vê que no Windows 8 e em versões posteriores, você tem aí o histórico de arquivos também, tá? Então essa foi a primeira parte da minha revisão. Se você está acompanhando essa revisão pelo YouTube, você pode conhecer mais sobre a minha revisão diretamente no meu site, tá? Lá, seja no curso de simulados ou no curso completo, existe o acesso pleno a essa revisão. Se você me acompanha dentro do meu sistema, é isso aí. Força, aproveite bastante. A revisão está sendo feita exclusivamente para a tua prova, uma semana antes, de forma que você consiga ter conteúdo e estudar todos os dias e chegar para arrebentar e para garantir a tua vaga e virar, sim, policial federal. Então eu te vejo na nossa próxima aula, onde eu acabo trabalhando a parte de Linux com você. Um grande abraço, uma ótima revisão para nós e até mais.